Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. João capítulo 3, verso 2. Este, de noite, foi ter com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Louvado seja Deus. Estamos estudando educação e redenção. O tema desta semana, educação e redenção. Hoje, segunda-feira, Jesus como professor. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe essa mensagem com outros, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações e não se esqueça de orar por este canal. Deus há de nos abençoar. Bem querido, bem querida, este é um tema maravilhoso e eu fico muito maravilhado em ser professor e saber que esse é um título que foi dado a Jesus Cristo. Jesus, na Bíblia, foi chamado de muitos títulos, o principal dele, Filho de Deus, Messias, Filho do Homem, Salvador, Redentor, Senhor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas um título muito interessante é o título de Rabi, professor. Jesus foi reconhecido pelos rabis da época como um rabi, como um professor. E eles sabiam que Jesus não havia estudado na escola, então ali dos judeus. Ele sabia que Jesus não havia sido instruído justamente na escola deles, mas muitos do Sinédrio reconheceram que Jesus era um homem especial, reconheceram que o ensino de Jesus tinha sentido, tinha significado, e muitos ficaram realmente abalados com a mensagem de Cristo. Alguns se aproximaram de Cristo enquanto ele fazia o seu ministério. Outros, depois da obra redentora na cruz do Calvário, não puderam se deter mais e passaram então a se tornar discípulos de Cristo. O fato é que Jesus havia sido reconhecido, mesmo por aqueles que deveriam compor os elementos ali de homens mais importantes do Sinédrio. Jesus foi reconhecido como o Messias, como o mestre vindo do céu. E nós conhecemos a história muito interessante de Nicodemos. Nicodemos, ele percebeu que em Jesus havia um ensino singular. Ele percebeu que Jesus fazia milagres que só o Messias, que foi então revelada a sua obra lá no profeta Isaías, o profeta messiânico, poderiam fazer. E lá no profeta Isaías, justamente o capítulo 11, nos fala que Deus iria então ungir o seu Messias e que ele teria um espírito de sabedoria. Ele teria então um espírito de ensinamento, de dom de ensinamento. O apóstolo Paulo havia salientado também em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, que o ensino, o dom de mestre, é um dom de Deus. E esse é um dom do Espírito Santo. Então Isaías, fazendo menção no futuro, porque Isaías não foi contemporâneo de Jesus, nem por muito perto. Jesus viveu 700 anos depois de Isaías. Isaías 700 anos antes de Jesus. E Isaías então pregou tudo aquilo, profetizou tudo aquilo que seria a obra do Messias. E Nicodemos, em posse dessa informação, por ser ele então também um rabi, por ser ele também um homem do Sinédrio, um homem conhecedor das Escrituras Sagradas, veio então ter com Jesus e perguntar se ele não era o Messias. Entretanto, Jesus percebeu que nas suas palavras havia, com certeza, dúvidas. E Jesus, então, quando Nicodemos reconheceu ser Jesus o Messias, Jesus não atendeu imediatamente às expectativas de Nicodemos. Talvez o diálogo que Nicodemos pensou foi: eu sou mestre e vou conversar com ele de mestre para mestre e ele vai me dizer e vai estar tudo certo. Mas Jesus então falou para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E esse também é um ensino singular de Jesus. Nicodemos ficou embaraçado porque ele sabia muito bem o que Jesus estava dizendo, que ele precisava se converter, mas ele, um homem, um rabi, uma pessoa importante do Sinédrio, se converter. Então ele fez de conta que não entendeu e disse: olha, mas eu já sou velho para voltar para o ventre da mãe e etc. E começou então, Jesus disse: olha, você é mestre em Israel e não sabe isso. Bem querido, bem querida, Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é aquele que veio para nos ensinar o caminho. Jesus
é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que veio morrer por nosso pecado, mas, sobretudo, Ele é o nosso maior ensinador, Ele é o nosso maior professor, Ele é o nosso maior mestre. Jesus é o mestre dos mestres. Você entendeu a mensagem? Esse é o desejo, trilhar nos caminhos de ensino de Jesus? Portanto, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a enxergar as mensagens de Jesus, nos ajude a entender que Ele é o nosso Messias, que Ele é o nosso professor único. Em nome de Jesus. Amém.